a segunda semana do penúltimo mês do ano. 2023 está se encerrando. Nós já estamos em novembro, falta pouquíssimo para esse ano se encerrar. E sempre que nós chegamos nesse momento, é natural que um mix de pensamentos e sentimentos acabe passeando pela nossa vida. É um mix porque, por um lado, existe talvez um pouco de frustração sobre as expectativas que esperávamos que já tivessem sido atendidas, mas por algum motivo não foram. Por outro lado, nós também temos a expectativa por aquilo que ainda pode acontecer. Afinal, nós servimos a um Deus que criou o mundo em 6 dias. O que é que Ele não pode fazer em quase 2 meses? Ou seja, muita coisa passa no nosso coração. A grande pergunta é, o que fazer nesse trecho final do ano? Algumas pessoas talvez até já tenham aceitado que certas coisas não vão mudar, que o ano vai terminar sem que esse cenário seja alterado, sem que essa situação seja transformada. Alguns já nem aguardam mais uma mudança na sua família, uma mudança talvez na sua vida profissional, na sua carreira, no seu ministério. Talvez nem acreditem mais na conversão de um familiar, porque já poderia ter acontecido. Queridos, muitas vezes nós temos o mesmo comportamento que Marta e Maria tiveram quando Lázaro morreu. Jesus chega até elas e elas dizem assim: se você tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido, nosso irmão estaria aqui. Ou seja, consequentemente, baseado em tudo que a gente está vivendo, muitas vezes nós estamos dizendo para Deus que já que Ele não fez até agora, Ele não pode mais fazer. Eu não sei se essa é a realidade da sua vida, mas se for, ou se você conhecer alguém que vive essa realidade, eu tenho uma palavra para você, e o tema dela é: Deus ainda não terminou. Você pode dizer: Deus ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus não para pela metade. Ele começa e Ele termina o que começou. Se você puder, abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 7. Livro de Josué, capítulo de número 7. Eu quero ler esse texto a partir do verso 1 até o verso 13. E diz assim o texto: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Até aqui. Queridos, essa palavra é muito direta. Você sabe que no Antigo Testamento, Israel
é a tipificação da igreja. E o deserto tipifica a nossa trajetória de vida, a nossa caminhada de fé. Ao contrário do que alguns acreditam, Canaã, a terra prometida, não é a representação do céu. E uma das comprovações do que eu estou falando é que no céu nós não teremos batalhas a lutar e nem gigantes a enfrentar. Canaã, na verdade, é a representação, é o retrato da herança que Deus planejou para o seu povo aqui na terra. Tem a ver com as promessas que podemos acessar agora, durante a nossa existência nessa terra. E o livro de Josué é sobre um recomeço que o povo de Deus viveu, depois de uma peregrinação de 40 anos no deserto, visando entrar na terra prometida. Só que o que estava em jogo era muito mais do que a posse, a ocupação de uma terra, mas o que aconteceu nessa jornada tem peso muito significativo sobre questões da nossa fé nos dias de hoje. E quando você começa a ler o livro de Josué, no capítulo 1, o povo já enfrenta uma batalha grande, porque o grande líder que havia os libertado ali da escravidão do Egito, Moisés, ele morre. E quando ele morre, parece que morre a esperança. É uma perda que o povo não imaginava passar naquele momento. Eles estavam prestes a acessar a terra, precisavam do seu líder. E aquilo trouxe muito peso sobre a vida do povo. Inclusive, além da perda de Moisés, eles ainda tinham que atravessar o Jordão e ir para o outro lado, para chegar à terra de Canaã. Sabe, queridos, Moisés é o acontecimento da vida de Moisés e do povo tem a ver com aqueles momentos em que parece que a gente está perto e ao mesmo tempo está longe da promessa. Já passou por isso? O povo está do lado do Jordão, é só atravessar, o líder morre. Sabe quando a gente enfrenta uma reviravolta na vida, no momento que a gente não esperava? A gente achava que é agora que vai chegar, é agora que eu vou conquistar. E era isso que o povo estava vivendo. Foram 30 dias sofrendo por essa perda. Mas no mesmo capítulo 1, nos versos 6 e 7, Deus chega para Josué e fala: olha aqui, Moisés morreu, ele não vai voltar, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Ou seja, você só tem que fazer uma coisa, Josué, você tem que se levantar e você tem que continuar. Sabe por quê? Porque eu ainda não terminei. Não é porque Moisés morreu que meu plano mudou. Não é porque você está enfrentando essa perda, essa reviravolta, que eu desisti de concluir o que eu comecei. Ele foi direto, e o texto conta que Josué se levanta, milagrosamente atravessa o Jordão, e eles chegam na terra prometida, na terra de Canaã. Eles então começam ali a ocupar aquela terra, a possuir aquela terra. E no capítulo 7 que nós lemos, o povo de Deus tinha acabado de ter uma conquista incrível. O primeiro desafio na terra prometida foi o povo de Jericó. E eles, mesmo diante daquelas muralhas que eram tidas como intransponíveis, em obediência a Deus, tiveram uma vitória impressionante. Ninguém dos israelitas morreu na batalha. Eles simplesmente tiveram uma vitória avassaladora. Mas logo no capítulo seguinte, quando eles vão enfrentar os habitantes da cidade de Ai, eles sofrem uma derrota humilhante. Ai era uma pequena cidade, eram poucos habitantes, um exército limitado. Mesmo assim, por causa do pecado no meio do povo, eles sofrem uma derrota impressionante. Inclusive, 36 israelitas acabam mortos nessa batalha. E aí, a mesma dúvida se levanta. Será que ainda dá? Será que depois dessa derrota a gente vai conseguir? Será que a promessa está de pé? Ou será que Deus mudou de ideia? Será que nós estragamos tudo? Então, Deus chega para Josué e fala: ei, Josué, se levanta, porque eu ainda não terminei. Eu ainda tenho muito a fazer. Isso aí faz parte de um capítulo da história de vocês, mas não é a história toda. A história será encerrada com a ocupação da terra prometida. O que eu prometi, eu vou cumprir, mas você tem que se levantar. Você tem que fazer a sua parte. Josué se levanta, eles então, através de um processo de obediência a Deus e reconstrução do relacionamento deles com Deus, eles vencem a batalha contra o exército de Ai, ocupam aquela terra, dizimam a população daquela cidade
e alcança uma vitória impressionante. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa palavra é para você ou não é? Tem a ver com a nossa vida ou não tem? Então, se Deus ainda não terminou, o que eu e você precisamos fazer para que aquilo que Ele começou na nossa vida venha a se concluir? Em primeiro lugar, entenda que a maneira como começamos não determina como terminamos. Você pode ler comigo os versos 4 a 6? Dizem assim: por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades da terra de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo a terra de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Queridos, você quando lê o capítulo 6, você percebe que uma vitória impressionante aconteceu em Jericó. Algo impressionante. O povo de Deus, na sua primeira batalha em Canaã, alcançou uma vitória que até hoje nós lembramos. Virou até música, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Quem conhece essa música? Pelo menos 50 anos você tem. Mas a realidade é que foi uma vitória impressionante. E essa vitória aconteceu porque eles entenderam que há 3 formas de servir ao Senhor, como diz Hudson Taylor. A primeira é fazer planos e esperar que eles deem certo. A segunda é fazer planos e pedir para que Deus abençoe os planos que nós fizemos. E a terceira é perguntar a Deus quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida e, em seguida, obedecê-lo. E sabe o que eles fizeram? Antes de qualquer coisa em Jericó, eles perguntaram a Deus o que é que nós temos que fazer. Inclusive, Salomão, no livro de Provérbios, diz: consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Darão certo. Ou seja, a grande questão que os levou à vitória foi que eles estavam vivendo exatamente no centro da vontade de Deus. Sabe por que algumas pessoas estão frustradas hoje, em novembro de 2023? Porque fizeram planos sem a participação de Deus. Entraram em projetos que Deus não entrou. Deus nunca disse vai por esse lugar, mas por algum motivo acabaram trilhando um caminho que não foi aprovado por Deus. E o pior, quando nós estamos ocupados em viver os nossos planos, nós estamos desconectados de viver o plano de Deus. E é por isso que, às vezes, com muito esforço e dedicação, nós não vemos as promessas se cumprindo e o nosso sonho se realizando. Mas no caso de Josué e Israel, eles começaram muito bem. Eles se levantaram do luto da perda de Moisés, atravessaram o Jordão, chegaram em Jericó. Eles estavam diante daquelas muralhas intransponíveis, mas eles consultaram ao Senhor e Deus deu a direção exata. Ele disse: olha, vocês precisam rodear a cidade uma vez por dia durante 7 dias. E depois que vocês rodearem, os sacerdotes acompanharão vocês, fazendo trombetas soarem. Mas no 7º dia, vocês vão rodear a cidade por 7 vezes. Então, os sacerdotes soarão a trombeta, o povo vai gritar, e quando isso acontecer, as muralhas vão cair. E o que acontece? Exatamente o que Deus disse: as muralhas caem e eles conquistam aquela cidade. Eles obedeceram a Deus. Eles não andaram nem para a direita, nem para a esquerda, eles obedeceram a Deus. Foi algo impressionante. Queridos, foi tão impressionante que no capítulo 6, verso 27, diz assim: assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Todo mundo ouviu falar sobre Josué e o povo de Israel. Ele ficou famoso. Foi uma baita vitória. Mas no capítulo seguinte, você leu comigo, mesmo depois de ter começado muito bem, eles foram derrotados. Viram 36 dos seus homens morrerem. Eles foram humilhados. Sabe por quê? Porque não adianta eu começar bem. Porque o começo bom não determina como eu vou terminar. Eu preciso permanecer bem. Se eu comecei em obediência, eu preciso permanecer em obediência. Da mesma forma, se eu comecei mal, se eu comecei da forma errada, também não é uma determinação de que não vai dar certo. Mas a grande diferença está no que eu faço no meio.
Você hoje está no meio dos processos de Deus para você. E a pergunta é, você viverá esse momento em obediência ou você vai desistir do que Deus tem para você? É uma pergunta que nós temos que responder. O meio faz toda a diferença. No meio do processo, o que aconteceu? Israel foi infiel. Um dos soldados, chamado Acã, se apossou de itens consagrados. Aquela batalha era a primeira batalha na Terra Prometida. Ou seja, Deus tinha uma expectativa por aquilo, ele dá uma ordem. Tudo que vocês conquistarem, vocês vão consagrar a mim. Ou seja, as primícias são do Senhor. Mas esse soldado, ele pegou uns itens e ele escondeu embaixo da tenda dele. E por causa do pecado desse soldado, Israel foi derrotado por um exército fraco e limitado na cidade de Ai. Às vezes a gente acha que as decisões que a gente toma na nossa casa só influenciam a nossa vida, mas influencia a casa inteira. Influencia a empresa, influencia uma igreja, influencia uma célula, influencia o contexto que você faz parte. Isso é muito sério, muito sério. Eles até começaram obedecendo, mas no meio do caminho eles desobedeceram. Pastor, mas eles só desobedeceram uma coisa. Querido, aprenda um princípio fundamental. Obediência parcial é desobediência. Não tem um outro caminho. E a desobediência é uma estrada que termina em derrota. Mas o maior erro foi que antes de atacar Jericó, eles consultaram a Deus. E Deus direcionou. Mas antes de atacar Ai, eles estavam tão cheios de si com aquela vitória que, sabe o que eles fizeram? Josué disse para os espias, dá uma observada na cidade e traz um relatório. Eles chegam lá e falam, exército é fraco, cidade é pequena, pouca gente, não precisa levar todo mundo não, leva 2 ou 3 mil que está tudo certo, vitória certa. Vitória certa. Eles não consultaram a Deus. Se Josué tivesse consultado a Deus, provavelmente Deus teria revelado que havia pecado no meio do povo. Ele diria, santifiquem cada um que faz parte do seu exército e do seu povo, depois vocês avancem contra Ai. Muitas vezes nós acabamos entrando em umas furadas aí, porque nós não consultamos a Deus. Quem é que está entendendo, gente? Muita gente teve um baita início de ano em 2023. Um baita início. Ou um baita início de ciclo em algum momento da sua vida. Nos negócios, no ministério, na vida financeira, na relação familiar, em tantas outras áreas. Novas oportunidades surgiram e você começou a aproveitar, milagres aconteceram, vitórias que você nem esperava acabaram acontecendo, prosperidade. Mas por algum motivo, talvez pelo mesmo que aconteceu dentro do povo de Deus, talvez porque descansamos na vitória ou na prosperidade, tenhamos abandonado comportamentos que aprovados eram por Deus. E passamos a procrastinar o que não deveríamos ter procrastinado. E por causa disso, 2023 está terminando para algumas pessoas bem diferente do que desejavam. Você sabe que para Josué e Israel, a festa da vitória se tornou em luto. Sabe por quê? Porque no meio do processo, eles se afastaram de Deus. Uma derrota humilhante. Por quê, pastor? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Deixa eu te perguntar, era o momento certo para invadir Ai? Talvez fosse, mas a postura certa eles não tiveram. Eles fizeram o certo do jeito errado. E quantas vezes a gente acaba se enrolando na vida porque fazemos o que é certo do jeito errado. Acabamos nos equivocando. O exército não estava preparado. Fizeram o certo do jeito errado. E isso aqui é muito sério, queridos. Porque muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas hoje que nós provocamos. Quantas vezes nos equivocamos em escolhas que fizemos em alguns momentos. Estamos passando por desafios desnecessários. Às vezes Deus falou aqui, não se envolve com essa pessoa não. E a gente por algum motivo continua insistindo. Deus falou, olha, não entra nesse investimento não. Eu estava no Rio umas 2 semanas atrás aí um irmão falou o dia inteiro para mim, cara, todo mundo me falou para não entrar nesse negócio de bitcoins aí que apareceu. E eu fui. Eu falei, vai dar certo. E eu sou um daqueles que foi lesado aí por esse escândalo que aconteceu aí. E Deus falava, mas eu não queria ouvir, porque às vezes nós ignoramos. Às vezes Deus fala, não vai por esse lado, não anda com essa pessoa, não toma essa decisão, não vai por esse caminho. Isso é muito sério.
Um começo bom não vai determinar o fim. É o meio que faz toda a diferença. Então, se você decidir ter uma postura correta, fazer o que Deus está te direcionando, não importa como você começou, eu declaro que o fim das coisas será melhor do que o início. E você precisa crer nisso. Segundo, entenda que algumas derrotas são sinalizações de Deus. Você pode dizer, algumas derrotas são sinalizações de Deus. Olha os versos 6 e 7. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Queridos, algumas derrotas são sinalizações de Deus. Você não viu Josué consultando a Deus antes da derrota acontecer. Mas quando a coisa apertou, ele não só consultou a Deus, ele rasgou as vestes, ele se lançou no chão, cobriu de terra a cabeça, convocou as autoridades de Israel inteiro e disse, Deus, por que isso está acontecendo? Muitas vezes é como a gente, porque no tempo da vitória, nós realmente acreditamos que conquistamos o que conquistamos pela força do nosso braço. E aí, aquela intimidade com Deus que a gente tinha, ela vai se perdendo. E nós não somos mais os mesmos que éramos. Porque de alguma forma nós acreditamos que é pelo nosso conhecimento, pela nossa força. Mas Josué decidiu se entregar de todo o coração. O texto não diz que apenas Josué, mas as autoridades de Israel rasgaram suas vestes. E até a tarde eles buscaram o Senhor. Eles reconheceram que haviam perdido o controle das circunstâncias. Eles reconheceram que estavam vulneráveis e buscaram discernir o que estava acontecendo. Sabe, queridos, muitas vezes o nosso problema é que muitos nem oram e nem pedem a Deus uma direção ou uma solução. E eu falo todo domingo aqui que quem não ora não recebe intervenção divina. Não tem a mão de Deus na sua vida. Mas por outro lado, muitas vezes nós temos tantas técnicas de oração que muito mais parece um momento religioso do que um relacionamento de intimidade com Deus. E nós não rasgamos o nosso coração. Nós não nos fazemos vulneráveis a Deus. Mas Josué fez isso. É como se ele estivesse dizendo assim, a coisa está feia e em Deus eu vou entender o que está acontecendo. Ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou discernir o que eu tenho que fazer. Ele sabe qual é o motivo da derrota e ele sabe o que nós temos que fazer para provocar uma grande virada. Deixa eu falar uma coisa. Se Deus não tivesse permitido a derrota de Israel naquele momento, o que eles perderiam não seria apenas a batalha contra Ai, mas eles não entrariam na terra prometida. Quando Deus permitiu aquela derrota, ele estava sinalizando, ei, tem coisa que vocês têm que mudar para que vocês não deixem de receber o que eu prometi a vocês. Deus estava sendo direto. Posso falar uma coisa para você, querido? Às vezes a melhor coisa que aconteceu na sua vida no ano foi essa derrota que você enfrentou. Foi essa porta que se fechou. Porque foi nesse momento que você parou para perceber que algumas coisas na sua vida precisavam mudar. E se Deus não tivesse fechado essa porta, e você continuasse andando nessa direção e com essa postura, você não somente perderia uma batalha, mas você perderia a guerra inteira. Você sofreria muito mais do que precisava sofrer, porque derrotas podem ser sinalizações de Deus. Talvez a derrota tenha sido a única forma de Deus atrair a tua atenção, porque no meio das suas grandes vitórias, da sua prosperidade, do seu crescimento, Deus falava com você, mas você não ouvia, mas Deus permitiu essa derrota para que você voltasse para o lugar que você jamais deveria ter saído, um lugar de intimidade com Ele. Quem é que está me entendendo, gente? O primeiro estrago foi menor, mas o outro poderia ser muito maior. Sabe, queridos, uma coisa eu entendo, é melhor perder o jogo agora e acertar o que está errado no time, do que ficar de fora do campeonato. Quem é que entendeu, gente? Mas em penúltimo lugar, a nossa mudança de postura precisa ser imediata. Diga, imediata.
Eu quero ler com você a partir do verso de número 10. Diz assim: o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Olha o que ele diz agora: vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Queridos, quando Josué clama a Deus, quando o povo clama a Deus, e pergunta o porquê daquela derrota, Deus responde, ele diz: vocês foram derrotados por Ai, não porque vocês não tinham potencial para vencer, mas porque Israel pecou. Porque há pecado no meio de vocês. Porque existe algo que tem que sair do meio de vocês. Eu não aprovo a vida de vocês. O comportamento de vocês não é o comportamento que eu espero. Sabe, queridos, Deus revela esse pecado. E é interessante que ele fala de um pecado explícito, mas ao mesmo tempo ele revela um pecado implícito. Porque primeiro ele diz: tem alguém aí que reteve itens consagrados. Está errado. Está errado. Mas tem algo que Deus está dizendo sem dizer. Se vocês tivessem me buscado e me consultado antes de vocês enfrentarem Ai, eu teria mostrado para vocês que não era o momento certo. Vocês precisavam de uma mudança de postura antes de entrar nessa batalha. Ou seja, ele estava sendo direto. O grande pecado implícito de Israel era o excesso de confiança na força humana. Eles achavam que já que venceram Jericó, que era um exército muito mais desafiador, Ai era molezinha. O nome já diz, né? Ai, né? Molezinha. Vai ser fácil. Vamos com 2, 3 mil. Não precisa levar os 30 não. Tá tudo certo. Sabe qual é o problema do excesso de consciência, de confiança? É que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito antecede a queda. Toda vez que eu acho que eu mereço, eu estou me preparando para cair. Toda vez que eu tiro Deus dos processos da minha vida, eu estou me preparando para perder. Desobediência e excesso de confiança. Deixa eu te perguntar, qual é a postura que você tem que mudar? O que é que Deus está falando com você? O que é que você tem que mudar no teu casamento? O que é que você tem que mudar na relação com o teu filho? O que é que você tem que mudar na sua forma de exercer a sua ocupação profissional? O que é que você tem que mudar no seu ministério? O que é que você tem que mudar como uma pessoa solteira que sonha com casamento, para que você esteja preparada de fato para casar? É uma pergunta que eu faço para você. Quais são os comportamentos? O que você tem que alterar na sua vida? É uma pergunta que eu faço para você. E aí Deus dá uma ordem para Israel. Ele diz: Josué, convoque todas as tribos amanhã. Santifique-se para amanhã. E eu vou dar uma ordem. Quem eu escolher é quem você vai questionar. E aí o texto conta que ele é muito direto. Porque a primeira tribo que chega é de Judá. O primeiro clã que chega é o da família de Acã. E o primeiro que se apresenta é quem? Acã. E aí Josué pergunta: vem cá, o que você fez aí? E Acã confessa: eu escondi itens debaixo da minha tenda. O texto diz que Josué fala assim: filho, o que você fez? Ele manda confirmar o que Acã tinha confessado. Eles vão lá, confirmam. E o resultado
é que a ordem de Deus era queimar. Eles apedrejam, queimam, destroem, matam a família de Acã. Isso é muito sério. Por quê, pastor? Porque tem coisas que você tem que matar de uma vez por todas. Tem coisas que você tem que parar de negociar hoje. Tem conversa que você está tendo que você tem que encerrar hoje. Tem contato que você tem que eliminar esse contato agora. Tem pensamento que você tem cultivado na sua mente que é exatamente o que está te impedindo de acessar o que Deus prometeu. E você precisa acessar isso, ter essa clareza. Mas sabe qual é o problema de muita gente? Não são como Josué. Quando Deus disse amanhã, sabe o que Josué fez? No dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi convocar todas as tribos de Israel. Sabe por quê? Porque a mudança de postura tem que ser imediata. Tem que ser hoje. É agora. Não dá para esperar amanhã. Mas o nosso problema é que muita gente vive a síndrome do ano que vem. Quem já viveu essa síndrome aí? Já que está acabando o ano que vem eu volto para a academia. Já que está acabando o ano que vem eu vou me engajar mais no reino de Deus. Não, 2024 é o ano. É o ano. Ano que vem eu vou procurar um psicólogo para me ajudar nessa situação. Ano que vem eu faço isso. Ano que vem eu vou ajustar minha vida financeira, eu vou contratar um consultor, eu vou organizar a minha vida. Ano que vem. Sabe, pastor, ano que vem eu abro a minha célula. Ano que vem eu vou escolher um plano de leitura da Bíblia, em que eu vou ler Bíblia todo dia. Sabe, pastor, ano que vem eu me batizo. O ano já acabou, pastor. Ano que vem eu resolvo isso. Ano que vem eu termino esse relacionamento. Ano que vem eu mudo essa postura. É a síndrome do ano que vem. Tem gente que até hoje tem na sua casa itens que remetem a relacionamentos antigos. Aí toda vez que você olha para aquilo, você lembra. E aí você, poxa, por que a coisa não acontece? Porque você ainda está preso ao passado. Joga isso fora em nome de Jesus. Corta as pontes com o passado. O que tem de gente procrastinando, o que Deus está chamando a fazer hoje. O que Deus está chamando a fazer hoje. Josué não pensa nem duas vezes. Ele, no dia seguinte, convoca a tribo. E ele não somente convoca a tribo, mas ele faz o que Deus disse para fazer. Ele elimina o pecado do meio do povo. Ele resolve o problema. Ele resolve o problema. E muitas vezes nós não temos resolvido o problema. Sabe, Deus disse isso, mas eu vou fazer desse jeito aqui porque eu acho melhor. Muita gente dizendo, não mata Acã não. Não mata a família não. Eles se arrependeram, deixa aqui. Mas qual foi a ordem de Deus? Eliminar. A gente não tem que negociar aquilo que Deus nos disse para fazer. E esse muitas vezes é o nosso problema. Na caminhada com Deus não há plano B. Não há outra opção. Nós temos que obedecer a Deus. Nós não podemos mais procrastinar aquilo que já sabemos que temos que fazer. Tem gente gastando um dinheiro com curso, com um monte de coisa, para você ouvir aquilo que você já sabe que tem que fazer. Já sabe que tem que fazer. Então o que tem que fazer? Começar a fazer. É simples. Isso é tão sério e tão importante. Às vezes, você ainda está cultivando, dando oportunidade para quem já provou que não pode estar na sua vida. E você continua ali. E aí nós chegamos e vivemos o que Josué viveu. Deus, por que isso aconteceu? Aí Deus fala, aconteceu, porque tem algo que você tem que mudar na sua vida. Posso ser muito direto com você? Deus está falando com você agora, então você tem que começar a mudar agora. Fala para o teu irmão, a tua mudança começa agora. A tua postura começa. Precisamos colocar a fé em ação, mesmo que isso pareça arriscado. Vamos ler o capítulo 8, o verso 1. Depois de tudo isso que eu falei agora, olha o que Deus disse para Josué. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Queridos, depois que Josué clama a Deus, ele ouve a ordem de Deus e ele obedece a direção que Deus deu. Deus fala, agora está na hora de vocês serem corajosos. Está na hora de vocês colocarem a fé em ação. Sabe o exército que derrotou vocês? Vocês vão avançar contra eles agora. Agora. Na mesma área em que você foi envergonhado, eu exaltarei você. Era o que ele estava dizendo para eles. E olha aqui, vocês não vão com 2 ou 3 mil não. Vocês vão levar o exército inteiro. 30 mil avançarão contra Ai. E eu entreguei o rei de Ai, a cidade, o povo e a terra. Deus não disse assim,
eu vou trabalhar para entregar. Ele disse, eu entreguei. Quando Deus declara alguma coisa, já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Eu entreguei. Mas isso depende de fé. Porque o que Deus estava falando para eles era, vocês acabaram de ser derrotados. Vocês viram 36 dos seus morrerem. E agora eu estou dizendo, volta para a cidade, vocês vão atacar o mesmo exército que derrotou vocês. Irmão, tem que ter fé ou não tem que ter? Para acreditar nisso. Mas, queridos, não tem como viver as promessas de Deus sem uma postura de fé. Não tem como. Lá em Hebreus 11:30 nós lemos assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Em 1 João 5,4, o apóstolo João vai dizer, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não existe fé sem obras, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, eu preciso colocar em prática. Não basta eu professar com a boca, eu preciso demonstrar com a atitude. Eu preciso agir. Eu preciso ter fé, eu preciso ir para cima. Sabe, queridos, e quando nós vamos enfrentar um desafio que já nos derrotou em algum momento, o natural é que esse fracasso nos coloque com 2 reações. A primeira reação é o desânimo em função do que aconteceu. E a segunda reação é o medo do que pode acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa, é impossível viver as promessas de Deus sem correr riscos que Deus nos leva a correr. Não tem como. Não acredite que você vai terminar esse ano vendo promessas se cumprindo sem fazer o que você tem medo de fazer. Sem fazer o que, se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, vai fazer, você pensaria, era a última coisa que eu pensava em fazer nesse ano. Hoje não. O que Deus está te dizendo para fazer é exatamente isso. Aquilo que te dá medo. Aquilo que te leva a uma situação de risco. Olha o que Peter Drucker diz. Existe o risco que você não pode jamais correr. E existe o risco que você não pode deixar de correr. Sabe por que muitas pessoas estão na mesma etapa de vida há muito tempo? Porque não estão dispostas a correr riscos. Porque querem sempre viver num ambiente controlado. Porque o medo do que pode acontecer é maior do que a fé de que Deus honrará sua postura de coragem, de obediência. Muitas pessoas estão assim. Você quer saber qual é o lugar mais seguro para se estar? É correndo riscos com Deus. Deus estava dizendo para eles, pode avançar contra Ai, porque eu já entreguei a vocês. Eu já entreguei a vocês. Na primeira batalha, eles levaram 3.000 homens. Mas agora Deus deu a estratégia para eles. E a estratégia qual foi? Josué entrou com um destacamento direto, de cara para os habitantes de Ai. E quando eles avançam contra Ai, Ai se prepara para a batalha e vai na direção deles. Então Israel recua e começa a sair da cidade como se estivesse fugindo, e eles vão atrás. Um outro destacamento de Israel, quando Ai sai da cidade, entra na cidade e incendeia a cidade, faz uma confusão na cidade, um desespero. E aí o exército de Ai olha para trás e fica preocupado, desesperado, e eles querem voltar para a cidade. E aí Israel se volta contra eles. Um destacamento ataca por aqui e o outro destacamento da cidade ataca por aqui. Irmão, é uma estratégia de sucesso. Sabe o que acontece? Eram 12.000 habitantes em Ai. Sabe quantos que morreram? 12.000. Sabe quantos israelitas morreram? Nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus promete algo para cada um de nós, Ele cumpre exatamente o que Ele prometeu. Quando a gente obedece, quando nós fazemos a nossa parte. Eles venceram o exército de Ai, dominaram a segunda cidade da terra de Canaã e continuaram na sua peregrinação, conquistando cidade a cidade, povo a povo. A derrota contra Ai foi a única derrota do povo de Deus em Canaã. Mas aquela derrota se transformou numa grande vitória. Eu creio pelo poder que há no nome de Jesus, que no lugar da tua maior derrota, Deus dará o maior testemunho da tua história. O Senhor provocará uma grande virada na sua vida, mas para isso você precisa fazer a sua parte. Você precisa mudar a sua postura. Você precisa acreditar que essa palavra pode ter sido uma realidade há mais de 3.000 anos, mas ela pode ser uma realidade na sua vida, se você fizer a sua parte.
Você precisa crer que Deus ainda não terminou. Ele continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Emanuel, o Deus conosco. Mas Ele responde ao nosso posicionamento. E o posicionamento que Ele espera de você é arrependimento, obediência e atitudes de fé. Deus está te levantando para nos últimos meses de 2023 glorificar o nome dEle. E no dia 31 dizer assim: agora Deus terminou, agora Ele terminou, e eu posso entrar nesse ano num novo patamar. Aleluia! Eu creio nisso, eu creio nisso. Deus ainda não terminou, eu creio nisso, eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você, eu quero orar com você, eu quero orar com você. Eu tinha preparado outra palavra sexta-feira, não consegui dormir de sexta para sábado, acordei sábado de manhã e preparei essa palavra, porque eu entendo que esse é o recado do Senhor para você, querido. Isso não acontece muito comigo não, mas aconteceu esse fim de semana, e eu queria que você realmente recebesse como uma direção direta do Senhor. Eu estou esperando os testemunhos, amém? Fala pro teu irmão: estou esperando o seu testemunho, irmão. Você vai obedecer, você vai avançar, você vai se levantar contra Ai. Eu entreguei Ai nas suas mãos. Eu quero orar com você, porque o primeiro passo é acertar a sua postura diante do que Deus está falando. E algumas pessoas precisam hoje realmente começar uma nova etapa na sua caminhada espiritual, na sua caminhada de fé. Você precisa começar, mas isso só depende de você. Você precisa reconhecer, você precisa mudar, você precisa ajustar. E o primeiro passo é realmente, sem reservas, entregar a tua vida para a condução de Jesus, o Deus das promessas, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, aquele que promete e cumpre aquilo que prometeu. Você precisa acertar a tua vida com Ele. Eu queria que você orasse comigo agora. Quero convidar todos a baixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos, e eu quero orar com cada um de vocês. Eu quero pedir a todos, que repitam essa oração de entrega nessa noite, em nome de Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido me arrepender dos meus pecados. Eu reconheço que algumas posturas na minha vida não são aprovadas pelo Senhor, mas hoje eu quero começar uma nova etapa, e nessa etapa eu quero ter a tua aprovação. E se eu tiver a tua aprovação, eu verei as tuas promessas se cumprindo na minha vida. Por isso eu te convido para me conduzir nesse novo ciclo da minha vida, na direção das tuas promessas e do teu plano completo para mim, em nome de Jesus, amém. A igreja continua de olhos fechados em oração. Eu vou pedir a todos vocês, sem exceção, que oraram comigo e querem começar hoje uma nova vida com Jesus, uma nova etapa de fé com Ele, que aonde você estiver, quando eu chegar no 3, você vai erguer suas mãos bem alto, uma só, uma de suas mãos. Eu quero orar com você.